Olá, sejam bem-vindos à sessão de hoje. Na sessão de hoje iremos mergulhar no mundo dos louros e neste seminário nós temos como objetivo ajudar-vos a adquirir conhecimentos e habilidades que são fundamentais para poderem criar os louros mais icónicos usando o nosso portfólio Blondie. Gostaria também de ajudar-vos, e espero que este seminário assim o possa fazer, a compreender os fundamentos e a aperfeiçoar a arte de aplicação de dos produtos Blondie através das nossas sessões. Sim, porque esta sessão de hoje não termina hoje. Hoje iremos começar. Irá ser o princípio para nós conhecermos a ciência, quais são as categorias de produtos, também já dar um pequeno espreitar à gama Blondie, mas iremos alongar estas sessões por 4 semanas. Portanto, quer dizer que não é uma sessão que começa hoje e que termina, mas que ao longo de 4 semanas iremos aprofundar tudo o que temos para aprofundar acerca de louros. No final, irão ter mais experiência e mais conhecimento que são indispensáveis para trabalharem com mais confiança e também para fidelizarem muito mais clientes no salão. Por isso, se estão preparados, venham daí. E porquê que falamos em louros? E porquê que devem ser especialistas em louros? Porque o louro nunca foi tão diversificado como hoje em dia. E isso equivale a grandes oportunidades que são ilimitadas de expressão de louros, mas também de fidelização de clientes ao salão e, acima de tudo, maior statement ou confiança no que diz respeito aos cabeleireiros, porque são vistos como o especialista em louros e acabam por ter muito mais clientes a procurar este determinado salão pela sua especialidade. E os louros podem significar qualquer coisa, desde louros subtis tocados pelo sol a um platinado super poderoso. Pode ser quente, pode ser frio, como gelo, mas também o louro transmite uma sensação de diversão, confiança e de sex appeal. Então, porquê que devemos ser, ou porquê que deves tornar-te um especialista em louros? Ser um especialista em louros irá permitir, primeiro, aumentar a fidelização dos clientes, porque os clientes não irão trocar-vos nunca mais. Encorajar a relação de confiança cliente-cabeleireiro, porque nós, com base na confiança, iremos também ter uma experiência muito mais duradoura e também o cliente não nos irá, com certeza, largar. Depois, por outro lado, maximizar os lucros no salão. O serviço de louros representa cerca de 60% da faturação do salão, quer dizer que se somos especialistas em louros, podemos ainda aumentar, porque ainda há um grande potencial de aumento, de impulsionar ainda mais resultados ou serviços lucrativos. E depois também estabelecer uma posição no mercado cabeleireiro como sendo alguém que é realmente conhecido por ser um especialista em louros. Então, com esta nossa oferta que nós temos de 4 sessões de seminários, iremos ajudar-vos a fazer os louros mais perfeitos, principalmente qual é o seu principal diferenciador no que diz respeito, por exemplo, à gama Blondie, maximizar o lucro obtido porque irão ser estabelecidos como um salão fiável e verdadeiramente excepcional e, acima de tudo, também aumentar a vossa faturação. O nosso portfólio de Blondie, porque eu sei que estão todos desse lado curiosos para saber do que é que estamos a tratar. Nós não iremos abordar ou aprofundar toda a gama hoje, iremos fazê-lo de forma faseada, mas sendo que é a nossa primeira sessão depois do relançamento da gama de cor Blondie, não podia deixar de vos apresentar. Então vou-vos deixar com o vídeo e depois entramos na gama não tão aprofundada, mas de uma forma já para poderem começar a saber o que é que temos de novo e também o que é que se mantém e, acima de tudo, a tecnologia por detrás da gama Blondie. Blonde for me is a color of summer, of sexiness, of self-confidence. There are so many different shades of blondes. You can translate blondes into something moody or something majestic. Eu acho que o loiro perfeito, ele fala muito sobre luminosidade, trazer a naturalidade do sol, de como o sol bate no cabelo, de como ele clareia naturalmente o cabelo. Following the hair care blonde means something that is going to keep those blondes
healthy, shiny. It's gonna give them longevity. So Blonde Me line and Blonde Me products are my favorite. Ve sarışınlıkta her ruh haline göre bir rengin ortaya çıkması ve sarışınlığın sınırlarının olmaması. The lift is so amazing and it can be used in a very versatile way, no matter what you're doing, whether it's bleach retouches, balayage, or foils. It's just all around the best. It's all in the bleach. So working with the bleach itself and just beautifully and scientifically crafting the tone that you want using the Blonde Me toners is a plus. We are in the best industry in the world. I mean, we're making people look great and, more importantly, making people feel great. We bring color to the world. So a hair color, I think, is a key piece in somebody's wardrobe. When you make somebody blonde, they immediately transform into a different person. A gama de Blonde Me passa a ter agora uma tecnologia reforçada. Tem uma tecnologia Dual Bonding que está integrada em todos os produtos de coloração e da gama de cuidado Blonde Me, e esta tecnologia Dual Bonding o que vai fazer é ajudar a reduzir os danos a todos os níveis durante o processo de aclaramento ou de descoloração, mas também irá, de alguma forma, proteger, neste caso, criar novas pontes através da gama de cuidado que está dedicada tanto para utilizarmos no salão como para utilizarmos em casa. E a juntar a isto temos também a proteção de pontos anti-metal durante o processo de coloração. Então, a tecnologia anti-metal é um quelante biodegradável que vai capturar e vai neutralizar os íons metálicos que estão presentes no cabelo, e esta tecnologia e o facto de neutralizar os íons metálicos vai atenuar a quebra do cabelo durante o processo de aclaramento. Ou seja, vamos ter um resultado de pontos muito mais fortes, o resultado muito mais otimizado no final e, acima de tudo, assegurar que, através da utilização da gama de cuidado de coloração Blonde Me, não é necessário adicionarmos, neste caso, aditivos bonding ou máscaras anti-metal. Isso faz com que possam economizar muito mais tempo, dinheiro, durante os vossos processos diários de aclaramentos. Então aqui vemos o nosso portfólio da gama de coloração Blonde Me. Passamos a ter 3 descolorações. A descoloração Premium 9+, que já tínhamos até então, com a tecnologia Dual Bonding e Anti-Metal integrada, permite-nos até 9 tons de aclaramento. Continuamos na mesma a fazer a recomendação de utilizar a descoloração a 7 volumes ou a 20 volumes para todas as técnicas, evitando usar a 30, a menos que seja ao ar livre para uma técnica de mão livre ou que queremos deixar o cabelo ao ar livre a atuar. A descoloração de argila, que é a nossa Clay Lightener, é para técnicas de mão livre e é para trabalharmos para morenas iluminadas, que queremos aplicar o produto, garantir que o produto não vai colar à zona do cabelo que não tem produto e que queremos manter escuro, porque esta tecnologia de argila o que faz, que é a argila de kaolin, vai ser secar no seu exterior, mantendo a estrutura interior ativa para promover o aclaramento. Aclara até 7 tons. Depois a Precision Lightener é uma descoloração nova, que é a descoloração de precisão. Ela foi criada para fazer única e exclusivamente retoques de crescimentos. Uma cliente que ao fim de 4 semanas ou 3 semanas vem para retocar a sua descoloração total. Nós queremos fazer a aplicação de uma forma muito mais precisa e assegurar que não vai tocar na outra área que já está descolorada. Esta seria a descoloração. Ou aquela cliente que vem fazer madeixas, por exemplo, que traz 3, 4 cm de crescimento, que também não queremos tocar na zona do cabelo que está aclarado porque já está muito processado, também poderia aplicar-se. Ela é única e exclusivamente para retoques, não está pensada para ser aplicada por todo o cabelo. Bleach and Tone é o aditivo que nós temos para adicionar na nossa descoloração. A Bleach and Tone o que fazem é neutralizar os fundos de aclaramento que vão aparecendo com o aclaramento que estamos a conseguir. E neste caso o Bleach and Tone eles foram também aqui ligeiramente modificados. Não temos agora 2, passamos até 3 e os 3 estão muito mais específicos para cada fundo de aclaramento correspondente. Então existe o Bleach and Tone Matte, que está pensado para ser aplicado em alturas de tom de 1 a 4, que é onde nós temos o fundo de aclaramento vermelho. Mate verde neutraliza vermelho.
Depois, nas alturas de tom de 5 até 7, então temos o ash, que é azul, porque nestas alturas de tom é onde começamos a ter já pigmento ao fundo de aclaramento alaranjado. E depois, nas alturas de tom 7 para mais claro, então passamos a ter fundo de aclaramento amarelo e é onde nós utilizaríamos o Bleach and Tone violeta. Os nossos tonalizantes, duas gamas, tanto os tonalizantes pastel e os tonalizantes profundos. Tonalizantes pastel eficazes a partir de alturas de tom 9 ou mais claro, enquanto que os tonalizantes profundos são eficazes a partir de uma altura de tom 5 até 8. Então, estes tonalizantes, eles estão pensados, por exemplo, eu posso trabalhar um tonalizante profundo para fazer um esfumado ou para trabalhar sobre uma morena iluminada, enquanto que os tonalizantes pastéis são utilizados para totalmente louro, em que eu quero o cabelo brilhante, neutralizado ou com uma ligeira direção de tonalidade pastel. Na gama de super aclarantes temos os liftenings, que são os aclarantes, aclaram até 5 tons em cabelo natural e eles permitem-nos aclarar e tonalizar num só passo. Os super aclarantes são para ser utilizados com volumagem a 40 volumes e, no entanto, reforçar que os tonalizantes é sempre para tonalizar e tonalizantes profundos a 7 volumes, creio que não tinha referido. No caso dos super aclarantes, para utilizar a 40 volumes e, no caso de uma altura de tom, e são eficazes a partir de uma altura de tom 6 ou mais claro. Caso seja uma altura de tom 8 ou mais claro, então poderíamos trabalhar com 30 volumes. Lift and Blend, super aclarantes com cobertura de brancos. Continuamos a ter uma gama exclusiva que permite, por um lado, aclarar os cabelos escuros e, por outro lado, fazer a cobertura dos cabelos grisalhos, Lift and Blend. E no caso do Lift and Blend, novamente, como está na categoria do super aclarante, em cabelo natural permite-nos aclarar até 4 tons, mais a cobertura de brancos, e são para ser utilizados também a 40 volumes, são eficazes a partir de uma altura de tom 6 ou mais claro, cabelo natural. E no caso dos Lift and Blend, se eu tenho uma altura de tom 8 ou mais clara, poderia trabalhar a 30 volumes. Claro que se trabalharmos com Blonde Me, obrigatoriamente teríamos que trabalhar com as loções ativadoras de Blonde Me correspondentes, não deveremos de misturar com outras loções ativadoras, uma vez que as características da tecnologia Dual Bonding e Anti-Metal está integrada em toda a gama de coloração. A gama de cuidado nós temos pensada para dar suporte no dia do serviço de coloração no salão, mas também para o cliente levar para casa para a manutenção. 50% da responsabilidade é do cabeleireiro, de entregar o melhor resultado possível ao cliente, de assegurar que a expectativa do cliente e o resultado que entrega que sejam iguais ou até mesmo que o resultado seja superior à expectativa do cliente. Então, é importante também fazermos tudo como manda a lei. Estamos a falar de uma tecnologia dual bonding, em que estamos, durante o processo de coloração ou de descoloração, a assegurar que não estamos a danificar as ligações internas. Também devemos de assegurar que as ligações internas se continuam a criar novas pontes, a reconstruir, para que o cabelo se mantenha o mais perfeito possível. As gamas estão divididas em gama light, que é a gama para cabelos finos, com complexo de proteína de seda da moreira. É conhecida a seda da moreira por as suas propriedades de retenção de hidratação, para ajudar a condicionar a fibra capilar, sem deixar o cabelo pesado. Proporciona brilho, elasticidade, maior capacidade de pentear e oferece também um controle estático para minimizar aquele efeito de cabelo crespo. Por outro lado, a gama de Detox. A gama Detox tem o complexo de algodão nórdico. O algodão nórdico é conhecido pela sua sensação delicada, agradável à pele, mas também combinada com a proteína hidrolisada da soja, vai ajudar a proteger a fibra capilar. A gama Detox é excelente quando o cabelo louro vem intoxicado, vem com aquele aspecto amarelado, alaranjado, que dá a sensação de que o cabelo está sobrecarregado já, neste caso, de resíduos. Então a gama Detox serve exatamente para isso. Dou um exemplo. Imaginem que o cliente vai ao salão para fazer o seu processo de aclaramento, que meios e pontas nós não temos necessidade de aclarar mais, temos apenas necessidade de fazer o retoque de crescimento. Mas, antes de tonalizar, poderíamos perfeitamente fazer uma gama detox, neste caso com
o shampoo, a vitamina C e a máscara para ajudar a limpar toda a parte do louro que está oxidada, e isso faz com que o cabelo depois fique muito mais receptivo para a tonalização. Resultado, vamos ter uma tonalização muito mais uniforme. A gama enriquecida neste caso a gama Rich, que é a gama mais enriquecida para cabelos mais espessos. Aqui temos o complexo de proteína de cachemir. É conhecido pelas suas propriedades poderosas de retenção de hidratação, para ajudar a condicionar a fibra capilar em profundidade, penetra na cutícula, ajuda a prevenir da quebra e ao mesmo tempo também ajuda a prevenir as pontas espigadas. E a gama, claro, se falarmos de louros, todas as gamas de louros têm sempre que ter uma gama com pigmentos frios. Então a gama Cool, que é uma gama neutralizante com complexo de proteína de flor de veludo, ele é conhecida, este complexo, pelas suas propriedades calmantes, adstringentes no cuidado da pele, e ao mesmo tempo vai deixar o cabelo com uma sensação suave e bastante mais macio. Na nossa tecnologia da gama de cuidado, o que nós temos é uma tecnologia de criação de pontos em 3D, que está presente em todos os produtos de cuidado, tanto no salão como para casa, e o que ele vai fazer vai ser criar novas pontes tridimensionais, vai estabilizar, neste caso, a fibra capilar ou a estrutura capilar, permitindo com que o cabelo fique com muito mais força, muito mais coeso, com maior elasticidade e com resultados de cor muito mais duráveis. Aqui vemos então a gama de cuidado completa, com a gama Light, que tem shampoo, condicionador leave-in e a máscara. A gama Rich, que tem shampoo, condicionador a passar por água e a máscara. A gama Detox com shampoo e máscara para a cliente levar para casa, mas depois no salão tem então a vitamina C para nós podermos potenciar, limpar mais aqui os resíduos do cabelo e ao mesmo tempo purificar ou desintoxicar a fibra capilar. E depois a gama Cool com shampoo, condicionador leave-in com pigmentos frios também e a máscara com pigmentos frios. Um serviço novo que foi lançado há muito pouco tempo, que é a Golden Mask, um cliente que chega ao salão, que tem o seu louro baço, sem vida, que não quer de forma alguma fazer um serviço de tonalização. A Golden Mask vai ajudar a potenciar o brilho, dá a sensação do cabelo novamente rejuvenescido. E depois os Blonde Wonders, que são os dois produtos, neste caso Restore Balm para restaurar a fibra capilar, proteção térmica até 210 graus, e que é excelente para nos ajudar e facilitar o pentear. E depois o Glaze Mist, que é um produto de finalização para aplicar no final. O que ele tem é uma ação hidroscópica que vai envolver cada fio de cabelo, potenciando o brilho. Para mim é o produto das fotos. E ao mesmo tempo também vai ter uma ação anti-frizz para quando estamos em contacto com um ambiente mais úmido. A foam é uma espuma, chamamos-lhe um shampoo seco em espuma, é para o dia seguinte, para o cliente no dia seguinte, que tem tendência a ficar com o cabelo mais oleoso e que quer refrescar o seu penteado, então tem esta espuma shampoo seco para ajudar a refrescar o penteado no dia seguinte. Agora que já demos uma pequena espreitada sobre a gama Blonde Me e aquilo que a caracteriza, vamos entrar então naquilo que nos leva à sessão de hoje, que é os conceitos básicos da coloração. Quando falamos em coloração, é importante nós de vez em quando pararmos para compreender a tipologia de coloração que nós temos e, acima de tudo, também sabermos posicionar ou categorizar cada uma das gamas com que trabalhamos no dia a dia. Nós, enquanto profissionais, muitas vezes criamos rotinas, criamos hábitos e esquecemos que temos todo um portfólio que existe para nos facilitar o nosso dia-a-dia. Então, pensar nos conceitos básicos da coloração e, a seguir, pensar nos tipos de coloração que temos para podermos posicionar de acordo com cada necessidade específica que vamos encontrar. Uma coloração significa muito para um colorista. Ele é um instrumento, ele é a caixa de ferramentas, é a visão do colorista. Podíamos dizer que uma coloração pode fazer as pessoas sentirem-se felizes, bonitas ou melancólicas, tristes, pode destacar o brilho dos olhos ou pode até enfatizar e, acima de tudo, pode criar luminosidade ou pode mesmo até apagar. Podemos criar colorações que possam ser
tanto provocadoras como subtis, são vocês que decidem juntamente com o vosso cliente. A ciência por trás do cabelo também é importante de nós compreendermos antes de avançarmos para os nossos serviços de coloração no nosso dia-a-dia. É algo que temos que ter muito presente para podermos fazer e entregar os melhores resultados de cor ou de louros com toda a confiança e sabendo exatamente o que eu tenho, o que eu quero e o que eu vou conseguir. Se não tivermos em mente este conhecimento da ciência do cabelo, mais aprofundado o conhecimento da gama de produtos, naturalmente tornar-se-á muito mais difícil ou estaremos muito mais preparados para falhar nos nossos resultados finais. Então, vamos ver como é o que está por trás da ciência do cabelo. A estrutura capilar ela é categorizada em fina, média e espessa. E isto mostra o diâmetro do cabelo. O cabelo constitui uma estrutura fascinante. Tem 3 camadas distintas e é formado por aminoácidos. Quando temos uma cadeia de aminoácidos, nós criamos uma proteína. E quando temos uma cadeia de proteínas, nós criamos uma queratina. Todas estas camadas, elas estão unidas por pontes químicas. O cabelo é constituído por 3 camadas. A cutícula, que é a camada protetora do cabelo, é composta por células sobrepostas, como as camas do peixe ou até mesmo as telhas de um telhado, e estão todas voltadas para baixo, todas como que interligadas ou conectadas. A cutícula, quando está saudável, ela apresenta-se lisa e plana. A cutícula é a camada externa de células resistentes à água e sensíveis à luz e que envolve e protege o cabelo. Ela é concebida para dilatar ou para fechar, permitindo que certos produtos consigam penetrar no cabelo. O córtex é o principal componente da massa capilar e aqui é onde consiste, ele consiste em células fusiformes e também contém pigmentos, que são aquilo que chamamos de melanina ou pigmentos naturais. No entanto, no córtex que ocorrem a maioria das alterações químicas. A saúde do córtex vai sempre depender, em grande parte, da integridade da cutícula, que é o que o protege. A medula está presente em apenas em cabelos mais espessos, é uma camada mais interna do cabelo, não tem qualquer ação ou reação química para nós e consiste num núcleo fino, macio, de células transparentes ou até mesmo de espaços abertos. A medula é um conjunto de células medulares detectáveis sob a luz do microscópio e elas são encontradas no centro da fibra capilar, não tem função comprovada, nem sempre está presente, particularmente no cabelo fino. E no caso da medula, ela normalmente está muito mais presente no caso, por exemplo, dos animais, que precisam de ter uma medula maior, ela tem a função de controlar a temperatura corporal, enquanto que no nosso caso não faz tanto efeito. Falamos tanto em pontes, ligações, bonding. As pontes capilares são responsáveis pela forma, pela força, pela elasticidade e pelo brilho que caracterizam o cabelo. Elas são tão importantes porque se as pontes se quebram, quer dizer que o nosso fio de cabelo irá também ele próprio ficar quebradiço, danificado. Por outro lado, não conseguimos ver a vibrância, a intensidade e a beleza da cor, ou as cores não se tornam tão duráveis. Pontes são divididas em temporárias e permanentes. Pontes temporárias, pontes de hidrogênio, que são as que reagem com a água, e as pontes de sal iónico são as que reagem com a água e a alteração do pH. As pontes disulfuradas são pontes permanentes e elas reagem aos processos químicos, como por exemplo colorações, descolorações ou alisamentos. Então, nós precisamos de assegurar que durante ou em cada processo químico ou em cada serviço de coloração, descoloração ou alisamento, assegurar que as pontes ficam o mais coesas possível, com a máxima força possível, para assegurar que a estrutura capilar se mantenha o mais coesa possível, com a maior força possível. E é importante nós pensarmos que as pontes, elas unem firmemente todos os componentes presentes no cabelo. Para cada colorista, a teoria da cor é também super essencial. É aquilo que vai definir e determinar quais são os cuidados a ter antes, durante e após o serviço de coloração. Então vamos ver a roda das cores. As cores primárias são cores que não podem ser obtidas através da mistura das outras cores.
O que nós fazemos é, a partir das cores primárias, nós utilizamos-las para podermos criar outras cores através destas misturas. No modelo de cores subtrativas que estamos aqui a usar, as cores primárias são o ciano, o magenta, o amarelo. Mas uma vez que o ciano e o magenta puro são difíceis de conseguirmos alcançar no cabelo, então usamos as cores mais próximas, como por exemplo o azul em substituição do ciano e o vermelho em substituição do magenta. Ao misturarmos as cores primárias em proporções iguais, nós conseguimos obter as cores secundárias. Se misturarmos, por exemplo, amarelo e azul, temos o verde. Se misturarmos azul com o vermelho, temos o violeta. E se misturarmos o vermelho com o amarelo, temos o laranja. E aquilo que chamamos de cores complementares são as cores que estão do lado oposto da roda de cores. Elas conseguem se neutralizar entre si. As duas cores que estão do lado oposto da roda de cores, esta combinação oferece uma combinação de cores de alto contraste e de alto impacto que juntas poderão, estas cores parecerão mais brilhantes e mais proeminentes. Quer dizer que se eu tenho o vermelho e adiciono o verde, eu vou ter uma cor neutra, aquilo que chamamos de marrom. Se eu tenho amarelo e adiciono o violeta ou vice-versa, eu vou ter aquilo que chamamos de marrom. E se adicionamos no laranja o azul, nós vamos conseguir o marrom. Trata-se aqui de nós percebermos que elas neutralizam-se entre si, mas na realidade o que nós estamos a fazer é adicionar cores, as cores primárias que estão em falta no cabelo. Se eu tenho laranja, a laranja nasce de amarelo e de vermelho, então quando lhe adiciono a cor primária que está em falta, eu vou conseguir uma cor neutra, então aquilo que chamamos de neutralização. E sempre falamos nas cores primárias e nas cores secundárias e na neutralização ou nas cores complementares, mas temos que ter cada vez mais consciência que nós trabalhamos muito mais sobre cores terciárias do que cores primárias ou cores secundárias. As cores terciárias são obtidas através da mistura de uma cor secundária com uma cor primária, por exemplo, vermelho e laranja. Então, quer dizer que quando eu tenho aquilo que eu chamo de cores terciárias, nós teríamos um resultado final de amarelo alaranjado, de vermelho alaranjado, de vermelho violeta, de azul violeta, de azul esverdeado e de amarelo esverdeado. Então, estas também podem ser chamadas de cores intermédias. Quer dizer que, por exemplo, se nós estamos a fazer uma análise de um cabelo para conseguirmos perceber qual é que é o tom que este cabelo tem e estamos a pensar que apenas tem uma cor primária ou uma cor secundária e nós estamos a ver em detalhe que tem também uma cor que é mais uma cor terciária que propriamente uma cor primária ou secundária, podemos estar a selecionar uma cor de neutralização com base naquilo que estamos a pensar e, na realidade, sendo uma cor terciária, já não seríamos eficazes ou efetivos para podermos conseguir uma perfeita neutralização e um perfeito resultado de cor. Então é importante nós termos realmente o olho treinado para podermos analisar e avaliar com a máxima segurança o que é que temos no cabelo para depois construirmos a nossa cor final para atingir o resultado final expectável. Agora que já vimos também a estrela de cor e a roda de cores e as cores primárias, secundárias e terciárias e é importante aqui o impacto que elas têm, vamos falar dos pigmentos naturais. A melanina é responsável por toda a pigmentação natural da pele e do cabelo. A concentração e a distribuição dos pigmentos vão determinar a cor natural do cabelo. Há dois tipos de melanina que se combinam para criar os tons de cor naturais em todos os cabelos. Ou seja, basicamente os melanócitos, eles são responsáveis por produzir a melanina e também por distribuírem a melanina por toda a pele e por todo o cabelo. E a cor natural do cabelo vai sempre depender da proporção da quantidade destas duas proteínas, eumelanina e feomelanina. A eumelanina é responsável pelas alturas do tom e pelos tons azuis, enquanto que a feomelanina é responsável pelos amarelos, laranjas ou vermelhos. Há ausência total de melanina, quando os melanócitos deixam de produzir melanina, então vamos dar lugar àquilo que nós chamamos de cabelos brancos ou cabelos grisalhos. A melanina é responsável por toda a pigmentação natural do cabelo e da pele, como já tínhamos dito. Os melanócitos produzem e distribuem a melanina. A concentração e a distribuição dos pigmentos vão determinar, então, a cor do cabelo e há dois tipos de melanina que se combinam para criar os tons de cor naturais em todos os cabelos. A eumelanina é aquilo que nós identificamos como as alturas do tom e os pigmentos azuis, e neste caso a feomelanina é o que nós identificamos como os fundos de aclaramento ou os subtons. A eumelanina
tem mais influência na profundidade do tom, ou seja, de escuro a claro, é maior, as moléculas de cor são maiores do que a femelanina e, ao mesmo tempo, são muito mais facilmente removidas por um processo simples de coloração. A sua forma também se apresenta muito mais redonda. Enquanto que a femelanina é aquilo que nós identificamos como os subtons ou tons subjacentes, os fundos de aclaramento, que varia de vermelho, laranja e amarelo, tem maior efeito sobre o tom natural do cabelo, é mais pequeno que a eumelanina e depois as formas destas moléculas de cor são de diferentes formas. Então, o que acontece é que nós temos, para conseguirmos uma altura de tom ou uma tonalidade, temos exatamente a mesma quantidade dos dois pigmentos, sendo que os tamanhos destes dois pigmentos são diferentes, na eumelanina maiores, granulosos, na femelanina mais pequenos, difusos, e por outro lado também a forma como eles se comportam perante um processo de cor também acabam por ser diferentes graças ao seu tamanho. Então, por isso é que quando nós fazemos um processo de aclaramento de um serviço de cor, por exemplo, o que acontece é que nós vamos com a coloração oxidar a melanina e a melanina, ao oxidar, irá revelar os fundos de aclaramento, que são os pigmentos subjacentes que estão presentes. Muitas vezes trabalhamos com uma coloração que já tenha, desde o ponto de partida, o pigmento capaz de neutralizar, que nós já vimos como cor complementar, então estaremos muito mais a trabalhar de uma forma muito mais segura. Por exemplo, se utilizarmos uma descoloração e adicionarmos bleach and tone numa altura de tom de 1 a 4, o mate, já estaríamos a controlar este fundo de aclaramento vermelho que vai aparecer pela consequência do aclaramento. Se adicionássemos o bleach and tone a ash nas alturas de tom 6 a 7, já estaríamos a controlar os fundos de aclaramento, neste caso os pigmentos subjacentes de laranja que vão aparecer pelo processo de aclaramento, e se trabalhássemos com o bleach and tone violeta, já estaríamos também a incidir na neutralização nos fundos de aclaramento amarelos que provêm destas alturas de tom. Então, se pensarmos desta forma e se pensarmos na forma como a cor se comporta ou o aclaramento, estaríamos muito mais a trabalhar de uma forma muito mais segura. E aqui temos a curva do aclaramento. Esta curva do aclaramento oferece a todos os coloristas uma representação visual dos pigmentos subjacentes de cada profundidade de cor, ou seja, de cada altura de tom. E se nós tivermos sempre presente esta curva do aclaramento em conjunto com a roda de cor, vamos conseguir ter a ferramenta de consulta essencial para podermos depois formular os nossos serviços de coloração. Então, nós podemos fazer a divisão de uma forma simples, que é de 1 a 4 temos vermelho, de 5 a 7 temos laranja, ou de 7 a 10 temos o amarelo, mas se quisermos realmente ser o mais precisos possível, então deveríamos saber que em cada altura do tom nós temos um determinado pigmento. Por exemplo, vemos que na altura do tom 1 a 4 nós temos, ou de 1 a 3 assim é que é, nós temos castanho escuro vermelho, castanho vermelho, vermelho, no 5 temos vermelho alaranjado, no 6 temos laranja, no 7 temos laranja amarelo, estão a ver a cor terciária, no 8 temos amarelo alaranjado, no 9 amarelo e no 10 temos então o amarelo pálido. Então, se soubermos exatamente estas intensidades, estaremos a trabalhar de uma forma muito mais segura, porque se virmos em cada altura do tom, há momentos em que temos uma cor primária e há momentos em que temos uma cor, neste caso, terciária, e há momentos em que temos uma cor secundária. Espero que até aqui tenha sido fácil de compreender. Já sabem que se tiverem perguntas podem sempre escrever no chat para que possamos depois, a posterior, responder. Todas as dúvidas e perguntas são válidas e estaremos aqui para vos poder ajudar. Agora que já vimos tudo isto, vamos entrar na categoria de produtos. A categoria de produtos, nós quando falamos em categoria de produtos, temos que pensar que nós não trabalhamos apenas com uma gama de coloração ou com uma marca, mas trabalhamos sim com várias categorias. E as categorias estão trabalhadas ou pensadas para nós conseguirmos dar resposta de acordo com as necessidades do cliente. Para clientes que querem colorações sem compromisso, para clientes que querem colorações mais suaves,
para clientes que não querem o efeito de recrescimento, para clientes que querem uma coloração com compromisso, para clientes que querem uma cobertura total de brancos, para clientes que querem um aclaramento muito mais intenso, ou seja, de acordo com a especificidade de necessidade, existe então uma gama ou uma tipologia de produtos. Existem vários tipos de colorantes, de produtos colorantes, que podem ser usados para diferentes tipos de técnicas de coloração. Então vamos lá conhecê-los. Os tipos são 5. O tipo 1, que é as colorações temporárias que não são oxidativas, o pigmento natural vai permanecer sem adição de nenhum tipo de alcalinizante, e estes produtos servem para acentuar a cor natural existente ou até mesmo para intensificar cabelos previamente colorados que já estão com a cor mais desvanecida. A cor pretendida que vamos aplicar vai sempre depender da base natural onde estamos a trabalhar. E neste caso, colorações de tipo 1, que são aquilo que nós conhecemos como colorações temporárias, identificaríamos, por exemplo, Bold Washes, identificaríamos Shampoo Silver, Shampoo Cool, Goodbye Yellow, Goodbye Orange, ou até mesmo a máscara de Blonde Me, a máscara Cool. As colorações do tipo 2 são não oxidativas, é aquilo que nós chamamos de colorações semi-permanentes. A cor pretendida vai sempre depender da base natural e, neste caso, colorações semi-permanentes identificamos como Expert Mousse ou Chrome ID. No caso das colorações do tipo 3, são colorações, aquilo que nós chamamos de colorações demi-permanentes, são colorações de baixa oxidação. Pode ocorrer algum tipo de aclaramento muito ligeiro ao utilizarmos, por exemplo, um tom mais claro, no caso de Vibrance com 13 volumes. A mistura de aplicação irá incluir pigmentos oxidativos, uma pequena percentagem de pigmentos oxidativos, a adição de álcalis e também peróxido de hidrogênio. E a cor desejada depende da base natural também. Neste caso, das colorações do tipo 3, identificamos, por exemplo, Vibrance e identificaríamos também os tonalizantes de Blonde Me e os tonalizantes profundos de Blonde Me. As colorações do tipo 4 é as colorações permanentes. São substâncias químicas que permitem criação de cor, é possível também uma cobertura total do cabelo e a cor desejada depende menos da base natural do cliente. A mistura de aplicação inclui aditivos alcalinizantes, álcalis e também peróxido de hidrogênio. E o processo aqui inclui uma reação química. Na coloração do tipo 4, o que é que nós identificamos como colorações permanentes? Igora Royal, Color Dash, Essensity, TBH e os super aclarantes de Blonde Me. No entanto, do tipo 5 é aquilo que nós identificamos como descolorações. A mistura da aplicação do descolorante inclui por sulfatos adicionados, alcalinizantes e peróxido de hidrogênio, e no caso das descolorações, elas oferecem um aclaramento máximo da profundidade do cabelo. O aclaramento pode ser alcançado tanto em cabelo natural como em cabelo com coloração prévia e aqui o processo, como é óbvio, inclui uma reação química bastante potente. Então, recapitulando, tipo 1 são as colorações temporárias, como os shampoos pigmentados. A do tipo 2 é as colorações semi-permanentes, como por exemplo Chrome ID e Expert Mousse. As do tipo 3, colorações demi-permanentes, Vibrance e tonalizantes de Blonde Me. As do tipo 4, colorações permanentes, como Igora Royal, super aclarantes de Blonde Me, TBH e Essensity. E as do tipo 5, todas as nossas descolorações Igora Varia Blonde e também as 3 descolorações de Blonde Me. Então falamos de colorações permanentes e como é que as colorações funcionam, porque também existe uma reação química por detrás de cada coloração que nós fazemos. E vamos hoje aqui relembrar quais são os princípios e como é que ela atua durante o processo. Então, nós numa coloração, nós temos os precursores e temos os acopladores que se precisam depois de H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, para poderem trabalhar. Então, no primeiro passo, o que nós temos dentro do tubo são pigmentos incolores que são pigmentos oxidativos. Quando tiramos do tubo, não vemos qual é a cor, a direção da cor que eles têm,
Porquê? Porque não temos pigmentos diretos associados. Quando temos muitos pigmentos diretos associados, aí sim notamos a cor. Dou um exemplo. Se temos Fashion Lights, que apenas temos a parte de amoníaco associada a pigmento direto, cada cor que sai de Fashion Lights, nós conseguimos visualizar que é um vermelho, que é um laranja ou que é um bege. Mas, por exemplo, no caso das outras colorações, o creme colorante sai quase sempre da mesma tonalidade porque os pigmentos são pigmentos oxidativos, são pigmentos incolores. Então, o que dá no primeiro passo é a dilatação do cabelo. Nós o que vamos fazer é dilatar a cutícula e este processo é necessário para permitir que os pigmentos e outros ingredientes consigam penetrar no interior do cabelo. O passo 2 é que, devido ao amoníaco, a solução penetra no cabelo e causa o processo de dilatação ou de suavização. No entanto, no passo 3, o peróxido de hidrogênio vai aclarar o pigmento natural do cabelo, a melanina, mas também vai aclarar ligeiramente os pigmentos que acabaram de entrar no interior do cabelo. Então, isto o que vai fazer vai ser possibilitar então, uma nova cor de oxidação e que podem colorar de forma uniforme tanto os cabelos grisalhos, como porque a nova cor não é adicionada à antiga e isto evita qualquer tipo de acumulação de cor e vai ao mesmo tempo também contribuir para um resultado de coloração muito mais uniforme. No passo 4, as moléculas inicialmente que eram incolores dos pigmentos são agora cimentadas todas em conjunto para formar a cor dentro do cabelo e isto tudo terá que ser com a ajuda do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai reagir com as moléculas de pigmentos, permitindo que elas se vão unir. No passo 5 é o pigmento oxidativo que está recém-formado e é distribuído em todo o cabelo, tornando um efeito de pigmentação muito mais fina, fazendo com que nós consigamos depois no final ver a cor intensa, vibrante, uniforme, equilibrada e equalizada. Falamos tanto de peróxido de hidrogênio, loções ativadoras, oxidantes. Então, o que é uma loção ativadora? Qual é a importância da loção ativadora durante os processos de coloração? A cor oxidativa, ela o que vai fazer é depositar pigmentos no cabelo, onde eles são submetidos a uma reação química para formar moléculas grandes e coloradas ou coloridas. O peróxido de hidrogênio da loção ativadora, o que ele vai fazer é ajudar a iniciar esta reação, aclarando ao mesmo tempo os pigmentos naturais do cabelo e também aclarando os pigmentos artificiais que estão a ser depositados. Estas moléculas de pigmento artificial que são recém-formadas são grandes o suficiente para que não passem facilmente ou que não saiam facilmente com as lavagens e resultam numa coloração permanente. Quando o peróxido se decompõe durante o processo químico, ele liberta oxigênio em quantidades específicas de acordo com a força do peróxido que nós selecionamos. A intensidade do volume no rótulo informa quanto oxigênio é libertado de 1 ml da solução de peróxido. Por exemplo, 1 ml de loção ativadora a 10 volumes vai libertar 10 ml de oxigênio. 1 ml de loção ativadora a 20 volumes vai libertar 20 ml de oxigênio. 1 ml de loção ativadora a 30 volumes vai libertar 30 ml de oxigênio e 1 ml de loção ativadora a 40 volumes vai libertar 40 ml de oxigênio. Então, quer dizer que ela é tão essencial para nós podermos trabalhar porque cada volume vai corresponder a uma porcentagem como se segue. Que, por exemplo, 10 volumes são 3%, 20 volumes são 6%, 30 volumes 9% e 40 volumes são 12%. Quer dizer que por cada 1000 ou 1 litro de loção ativadora, quer dizer que nós vamos ter nos 10 volumes, vamos ter 3% é peróxido, nos 20 volumes quer dizer que deste litro 6% é peróxido, nos 30 volumes 9% da embalagem é peróxido e nos 40 volumes quer dizer que 12% da embalagem é peróxido. Tudo o resto é concentração de lípidos, de cosmeticidade, de tratamento para manter o produto estável e para nos assegurar os melhores resultados finais de coloração. Agora é o momento de percebermos o que é uma descoloração, porque muitas vezes nós preocupamos no serviço de coloração, colorar o cabelo, e preocupamos-nos com a força dos oxidantes.
No entanto, numa coloração, elas estão pensadas para serem trabalhadas com as volumagens correspondentes, inclusive as superaclarantes estão pensados para serem trabalhados com 40 volumes. No caso de uma descoloração, nós temos que pensar que as descolorações são produtos à base de persulfatos que estão disponíveis em várias formas. Quando aplicados no cabelo, eles vão causar uma dilatação significativa da cutícula, permitindo que ocorra um processo de oxidação da melanina ou até mesmo um processo de oxidação dos pigmentos artificiais que estão dentro do córtex. As descolorações têm um pH de cerca de 10, que é 100 vezes mais alcalino que o cabelo. Claro que quando misturada com o peróxido, a solução estabiliza, mas ainda assim é suficientemente alcalina para poder aclarar tanto o cabelo natural, os pigmentos da melanina, como também os pigmentos artificiais do cabelo. A performance da descoloração do produto descolorante com os persulfatos depende da fórmula geral e é impulsionada por sal de persulfato escolhido, o número de persulfatos e a combinação dos persulfatos, a concentração dos persulfatos que existe e também o valor de pH, que quanto maior o valor, com a mesma concentração de persulfatos, maior será o aclaramento. Por isso é que a nossa descoloração de 9 tons de Blonde Me, ela tem uma grande capacidade de aclaramento em apenas 45 minutos, porque tem a ver com a concentração do valor de pH associada à concentração de persulfatos que está presente na fórmula. Por outro lado, no nosso portfólio temos vários tipos de descoloração. Descoloração de pó branco, descoloração de pó azul e descolorações que são específicas para determinado tipo de serviços que vamos trabalhar. Então, nas descolorações de Igor Avario Blonde, nós temos duas. Igor Avario Blonde Plus e Igor Avario Blonde Super Plus. Igor Avario Blonde Plus, o pó é azul e permite até 7 níveis de aclaramento. No caso de Igor Avario Blonde Super Plus, vai permitir 8 níveis de aclaramento e o pó é branco. Isto tem a ver com o cabeleireiro muitas vezes também necessita de ter um pó branco para ter maior controle visual durante o processo de aclaramento e que sente mais segurança pelo facto de trabalhar com um pó branco. No entanto, os pós azuis têm também uma melhor capacidade de neutralização dos fundos de aclaramento que vão aparecendo durante o processo de descoloração. Depois da descoloração Precision Lightener, que é uma descoloração precisa para técnicas de retoques de crescimento de forma precisa, em que nós vamos conseguir aplicar o produto de forma muito mais controlada e desta forma também nos permite até 7 níveis de aclaramento, mas para um retoque de crescimento não precisamos de uma descoloração que aclara 9 tons, porque os 7 níveis nós vamos conseguir um resultado de aclaramento perfeito, que é aquilo que nós precisamos. Depois a descoloração a Clay. A Clay é uma descoloração com argila de kaolin. Ela é específica para ser trabalhada em técnicas de mão livre, porque nós precisamos ter um produto mais pasta para quando aplicarmos a descoloração nas camadas superficiais do cabelo, temos que assegurar que as camadas interiores não vão ficar sujas com descoloração para não criar manchas ou para não criar o efeito de moscas, lagartixas, como lhe quiserem chamar. Então, a descoloração da argila, ela está especificamente pensada para isso, para nos dar muito mais segurança durante o processo. Uma outra coisa é o que é que contém um descolorante. Os descolorantes contêm persulfato de amoníaco, persulfato de potássio, persulfato de sódio, que são sais inorgânicos. E estes persulfatos, o que eles fazem, como já tinha referido anteriormente, eles vão assegurar que nós vamos ser capazes de aclarar ou de descolorar o cabelo, seja pigmento natural, seja pigmento artificial, e conseguir levar ao aclaramento mais máximo. É importante nós sabermos até quantos níveis queremos aclarar para depois também podermos selecionar as descolorações de acordo com a necessidade específica do resultado final que queremos atingir. Se tiverem perguntas, não se esqueçam de escrever no chat, teremos todo o gosto em responder. Uau, chegamos ao fim da nossa sessão, resta-me agradecer, o meu muito obrigado por terem estado comigo nesta sessão. Já sabem, podem sempre, não se esqueçam de se registarem no WeAcademy. O WeAcademy, esta sessão vai lá estar gravada também e têm lá muitas mais sessões que, se eventualmente ainda não tiveram a oportunidade de assistir, podem sempre assistir. Iremos continuar a mergulhar no mundo dos louros, por isso, durante as próximas semanas, continuaremos também na demanda dos louros. Este foi só um princípio para nós nos podermos começar a preparar para entrar e mergulhar no mundo dos louros. No entanto, nas próximas semanas, continuaremos a falar e a aprofundar ainda mais todo o conhecimento no que diz respeito a louros. Um beijinho muito grande e até breve!